Bom dia! Vamos falar de coisas boas? Mas deixa eu te perguntar, como você está? Como está a sua família? Como estão os seus amigos, as pessoas que você conhece? Você tem conversado com eles pelo WhatsApp, porque pessoalmente não pode, né? Se encontrar, estamos em quarentena, mas você tem perguntado como eles estão? Você tem se comunicado com eles? Vocês têm sido boca de Deus nesse tempo tão difícil? Vocês têm levado coisas boas para eles? E você? Como está seu coração? Como estão seus medos, suas inquietações? A gente tem visto e ouvido tanta coisa. Eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho visto pessoas com muito medo. Medo do futuro, medo pela incerteza. Conversei com algumas que estão até desenvolvendo doenças, dermatite no corpo, em virtude de tamanho estresse, ansiedade e tantas outras coisas, por conta de situações que elas não podem controlar. E isso tem gerado inquietação e medo. Medo de um momento que você não sabe o que vai acontecer, não sabe quando vai terminar, nem como vai terminar. E hoje eu quero compartilhar com vocês um momento em que os discípulos também estiveram assim, se sentiram desse jeito, com medo. Medo porque não sabia direito o que tinha acontecido, o porquê tinha acontecido. Medo porque não sabia o que ia acontecer, quanto tempo isso ia durar. Nós comemoramos agora recente a Páscoa, a ressurreição de Jesus, o motivo maior da nossa fé. Mas logo em seguida, os discípulos de Jesus, eles ficaram presos, isolados em um determinado local, com medo dos judeus, com medo de toda aquela situação, de tudo que poderia vir. E o Senhor Jesus se apresenta para eles. Vamos ler comigo? Lá em João, capítulo 20, começando do versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: receba o Espírito. Se perdoares os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Os discípulos estavam reunidos e Jesus chegou e disse: paz esteja com vocês. É o que eu quero desejar para você também hoje, que a paz esteja com você. A paz não aquela circunstancial, que depende das circunstâncias em que vivemos para que possamos ter paz, mas aquela paz que excede todo o entendimento, aquela paz que vem do próprio Deus, aquela paz que em meio a tanta turbulência você pode ter uma segurança e uma certeza de que há um Deus maior que está no controle de todas as coisas. Mas eu não queria ficar somente por aqui, porque os discípulos, eles duvidaram e Jesus mostrou o lado e as mãos. E eles se alegraram. E diante disso veio uma grande missão também. Ele disse que os pecados de quem eles perdoarem seriam perdoados. Mas antes disso, ele soprou sobre ele o Espírito. Deu-lhe responsabilidade. Nesse tempo que nós estamos vivendo, há também uma grande responsabilidade sobre nós, para com o outro, para com o cuidado com o outro. Tanto que a quarentena ela é bem isso, né? É a gente estar só, ou em família, está em quarentena, está em isolamento social, para o bem maior, para o bem de todos, para que não se prorrogue mais essa contaminação, para que não aumente mais essa contaminação. Então, nos isolar em proteção de todos, para o benefício de todos. Mas um dos discípulos não estava lá, que era Tomé. E a gente costuma falar tão mal dele, né? Nossa, como ele foi incrédulo. Irmãos, até os primeiros que estavam lá também duvidaram. Por que não Tomé? Mas Jesus, ele é aquele que se preocupa com a individualidade de cada um. Diante de tudo isso que está acontecendo, cada pessoa reage de uma forma diferente, age de uma forma diferente, sente de uma forma diferente. Tem pessoas que estão passando por esse momento com muita dificuldade. Tem outras que nem tanto. Alguns são donos de empresa e têm as suas preocupações como empreendedor. Outros são funcionários de empresa e têm suas preocupações como funcionário. Donas de casa, pais, chefes de família. Cada pessoa tem a sua dificuldade particular.
Qual é a sua? Deus, ele se preocupa com a sua. Ele se preocupa com o coletivo, mas ele também está muito preocupado com a questão individual. No versículo 24 fala: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados a portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz, sejam com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Jesus estava preocupado com Tomé e sabia do que faria ele mudar, que era tocar nas mãos no seu lado. E foi exatamente isso que ele fez. Vem, toque. Diga para Deus qual é o seu problema. Leve ao altar dele as suas inquietações, as suas, aquelas que são só suas. Fala para ele, chora diante do altar dele, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Foi isso que Tomé fez, e foi isso que Jesus fez com ele. Se preocupou com a particularidade dele. As dúvidas de Tomé resultaram em fé. Que as suas dúvidas também resultem em fé. Lance sobre o Senhor Jesus. Em um momento muito difícil da minha vida, eu lembro que eu, chorando, uma das minhas amigas disse assim: Cláudia, o Deus ao qual você serve é tão grande que Ele pode suportar as suas lágrimas. Se Ele não suportar, quem vai suportar? Lance sobre Ele, chore aos pés dele. Faz isso. Lance sobre o Senhor Jesus os seus medos, as suas ansiedades, as suas inquietações e veja essas suas dúvidas e medos se transformarem em fé, provando desse Deus vivo, desse Deus que age ainda hoje. Que perguntas honestas você precisa apresentar a Deus? Quais são as suas perguntas diante disso tudo? Só Ele tem as respostas. E mesmo que você nunca escute essas respostas, acredite que Ele cuida de você. Paz esteja com você. Tenha um bom dia.